é o ponto que nós vamos ter que abordar aqui sobre essa rebelião, né? Essa rebelião de espírito protestante. Os tradicionalistas geralmente acusam a gente de ser protestantizado, né? Uhum. Acusam a renovação carismática, acusam a missa nova de ser protestantizada, mas eles agem como protestantes. Por quê? Porque o protestantismo, a sua essência é protestar. Eu costumo falar o seguinte: se não existisse a Igreja Católica no mundo, o protestantismo nunca teria existido, nunca teria surgido. Porque se a Igreja Católica acaba hoje, o protestantismo acaba junto. Ia protestar quem, né? Eu protestar contra quem? Né? Acabou o motivo de existir. Nós podemos existir sem eles, como existimos durante 1500 anos, né? E esse espírito de rebelião, porque quando a Igreja Católica ela fala A, o protestante ele vai falar B. Já é vicioso isso. Você vê no início, as primeiras igrejas protestantes tinham muitas doutrinas, até mesmo a liturgia, bem próxima da nossa. Uhum. Mas aí foram surgindo outros movimentos chamados anabatistas, etc., puritanos, onde eles falam, não, tem muita coisa igual à Igreja Católica, a gente não pode ficar igual à Igreja Católica, né? Ou seja, esse sentimento de que tudo que é contrário ao catolicismo é o correto, e tudo que é parecido é incorreto. Da mesma forma, toda rebelião, todo cisma, heresia, todo grupo cismático, ele toma a igreja como inimigo. Mesmo que ele. Não, eu tô na igreja, eu tô em comunhão, não, eu reconheço o Papa. Uhum. Mas no fundo do coração dele, ele tem a igreja como inimiga. Tanto é que alguns chegam até a dizer que existe a falsa igreja, a anti-igreja, que é a igreja do Concílio Vaticano II, e a verdadeira igreja. Então divide a igreja em duas, né? Você pode gerar uma bagunça na cabeça do povo. Exato. Que ninguém sabe exatamente onde está essa verdadeira igreja. A que eu conheço está lá em Roma com o Papa. Não, eu falo de quem assume Quem fala o contrário, né? Quem fala o contrário disso? Fala assim, existe uma falsa igreja, a falsa igreja é que o Papa ele não tá na cátedra. E Então, onde que tá a verdadeira? é tão louco isso que eles reconhecem que o Papa é Papa. Então, É. o Papa Leão é Papa da falsa e da verdadeira igreja É. simultaneamente. Né? Então, é meio que aquele espírito de igreja espiritual do protestante, né? A igreja não está num lugar, a igreja é um grupo de fiéis puros que guardam a verdadeira doutrina. Não tem uma instituição Ou física. então né? se render à maneira de dizer que é submisso ao Papa, mas que ele é um Papa ilegítimo. Qual o sentido É disso? contraditório em tudo, né? Qual Não seria o sentido existe disso, isso, né? Então, esse espírito de eu tenho que discordar de tudo que essa inimiga diz, que já é um olhar de desconfiança, né? Por exemplo, antes de sair esse último documento sobre matrimônio do Papa, já tinha tradicionalista na internet criticando o documento antes dele ser publicado. É uma loucura isso, né? Entendeu? Então já é um espírito de não, eu tenho que discordar. Porque se eu concordar com a igreja, né, não tem por que eu estar nesse grupo. É uma panelinha mesmo, né? Então, eu costumo dizer que é uma ideologia. Inclusive, infelizmente, né? Eu vou até usar um outro termo aqui do que eu vou falar. Algumas pessoas, não são todos, algumas pessoas dentro desses grupos tradicionalistas flertam com aquele movimento da Alemanha, né? Que fez, você sabe o que é, né? Começa com N. Eu, inclusive, postei nas minhas redes sociais esses dias algumas publicações de alguns tradicionalistas dizendo, olha, claramente, abertamente falando, Uhum. apoiando esse movimento contra É o loucura, povo né? de Israel, né? Então você vê que já chega a ser ideologicamente meio que algo político, sabe? Uhum, uhum. Assim como a teologia da libertação ela tende à extrema esquerda, né? Do comunismo, Bem político o mesmo. Né? tradicionalismo, em certos pontos, tende à extrema direita Uhum. do outro lado, que a gente Sim. não pode dizer o nome aqui. Então, essa mentalidade, a gente está vivendo um tempo muito polarizado politicamente também, e os fiéis vão entender isso que eu estou dizendo. Essa mentalidade de um lado A, um lado B, e essa inimizade, né, entrou na igreja também dentro desses grupos que usam o Concílio Vaticano II ou para favorecer sua ideologia, no caso dos progressistas, Uhum, né, uhum. que se você pegar o concílio e pegar a teologia da libertação, ao modo marxista, são inconciliáveis. Mas usa-se um pretexto, né, de um suposto espírito do concílio para defender
né, a teologia da libertação e essa teologia católica comunista. Do outro lado, usam o concílio para rejeitá-lo em prol de uma tradição, de um conservadorismo extremado. E aqui que está o centro do nosso podcast, que é a hermenêutica da continuidade. Essa atitude, que é comum tanto a progressistas quanto a tradicionalistas, se chama hermenêutica da ruptura. Certo. O que é hermenêutica da ruptura, para quem está em casa não sabe o que é isso? Hermenêutica da ruptura é você usar o Concílio Vaticano II para romper com a tradição. O que vai mudar é só o lado que você está. Interessante. Os progressistas usam o concílio para romper com o que veio antes. Os tradicionalistas usam o que veio antes para romper com o concílio. Cada um defende seu lado. Exatamente. Mas a ruptura é comum de ambos os grupos. Você vê que são grupos bem opostos que no final convergem numa mesma ideologia, que é a hermenêutica da ruptura. Um para aceitar o concílio fora da tradição, que é impossível, nenhum papa defendeu isso. Outro para rejeitar o concílio em nome de uma suposta tradição, que também não existe. E a hermenêutica da continuidade entra com uma resposta do Papa Bento XVI, sendo que o Papa João Paulo II falou isso em primeiro lugar, no motu próprio Ecclesia Dei, quando ele confirmou a excomunhão de Marcel Lefebvre por ter sagrado ilicitamente os 4 bispos, em 1988. Ele diz claramente que aquilo foi um cisma. E no finalzinho ele fala assim, ele orienta os teólogos a interpretarem o Concílio Vaticano II em continuidade com toda a tradição anterior. Então, olha, vocês que são teólogos, vocês que trabalham com teologia, se empenhem em interpretar o concílio em continuidade com a tradição.